Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais um devocional com você nesse belo dia que nós temos aqui. Que coisa boa ter você conosco mais uma vez, nos acompanhando ou pelo aplicativo ou pelo YouTube. De qualquer forma, você chegou até a gente. Nós temos hoje no nosso devocional Números capítulo 21 e 22. E se você já terminou a sua leitura, se você só veio pegar o resumo rápido, me acompanha porque hoje nós temos muita história para contar. O povo de Moisés ainda está no deserto. Todo esse povo hebreu que saiu do Egito, que está vivendo décadas caminhando por lá, que já viu muitas coisas incríveis acontecerem, para conquistar a terra, também vai precisar passar por batalhas épicas e históricas. E vão viver muitas vezes o desafio e a opressão daqueles que não querem entregar essa terra que Deus prometeu, que já estava ocupada, de mãos abanando praticamente, por assim dizer. Existem três versículos aqui que são especiais. Por quê? Porque o povo se rebela contra Moisés mais uma vez. Você vê que existe um padrão aqui, muita rebelião. E se existe algo que Deus abomina e que Deus rejeita, é a rebelião. O primeiro versículo é Números 21:8. Esse é um highlight para a gente fazer a leitura. Ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. O que, que acontece? O povo entra em rebelião. E Deus permite, Deus envia, preste bastante atenção nisso, serpentes para que piquem o povo. Olha só, toda vez que o povo se rebela contra Deus, Deus traz a sua justiça contra o povo, mostrando: eu sou puro, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se você me resistir, se você for contra mim, se você tentar contra mim, você tem liberdade com isso. Porém, você vai viver o resultado de lutar contra aquilo que é a vida. Se eu lutar contra a vida, eu vou morrer. Se eu lutar contra a solução, eu vou entrar em problema. E Deus, apesar de toda a rebelião constante desse povo no deserto, Deus ainda gera na sua infinita compaixão soluções para aqueles que se arrependem. Então, todo aquele acampamento de 2 milhões de pessoas começa a ser invadido por serpentes, pessoas rebeldes começam a ser picadas pelas cobras e eles toda vez recorrem ao líder, que muitas vezes eles também se rebelam contra, que é Moisés. Não é à toa que a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, porque ele era um homem maestro em batalha, mas ao mesmo tempo paciente para não matar todo mundo. Então ele diz para Moisés: Moisés, olha, constrói uma serpente de ferro, coloca lá na ponta da haste essa serpente. É uma alegoria que aqui Deus está fazendo, como se Jesus fosse ser erguido em uma cruz e todos aqueles que olhassem para ele um dia no futuro e enxergariam redenção seriam curados. Todo o Velho Testamento ele sempre aponta para o Novo Testamento, então aqui Deus é mais uma alegoria que Deus está fazendo para o futuro, né? Você foi picado por uma serpente do pecado, a serpente entrou no mundo, Eva escutou a serpente picou o pé das pessoas. Lá em Gênesis você vai ver que Deus diz: olha, um dia pela semente de Eva, a serpente é de picar o tornozelo, mas Jesus vencerá ela pisando sobre a sua cabeça. Então aqui a gente está vivendo um símbolo daquilo que Jesus um dia viria a fazer no futuro. E é aqui que ele diz: olha, todo aquele que tendo sido picado, se olhar para essa haste erguida, será curado. Então, em Números 21:8, nós temos uma representação daquilo que Jesus vai viver milênios depois. Então, a Bíblia ela é incrível por causa desses sentidos que a gente está vendo. Deus já está meio que profetizando no futuro. Olha, todo mundo que olhar para o meu filho na cruz, mesmo que tendo sido picado pelo pecado, será curado. Né? Então, esse povo ele tem a misericórdia de Deus que o encontrou uma solução apesar da sua rebelião. Segundo versículo, Números 21:24. Levanta-te, passa o ribeiro de Arnon, eis que tenho dado na tua mão a Seom, rei de Esbom, Amorreu e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com ela em peleja. No versículo 24, Deus registra vitória sobre esse lugar. Deus está dizendo para ele: olha, você vai em frente, você vai guerrear, você vai pelejar. Ou seja, Deus prometeu uma terra, a terra prometida que mana leite e mel, mas não significa que eles simplesmente entrariam por ela. Muitas das promessas que Deus fará na nossa vida, assim como fez para esse povo, haverão de haver esforços.
Algumas batalhas haverão de ter oração, outras jejum, outras entrega, outras obediência, outras sacrifício. Portanto, algumas vitórias prometidas de Deus na nossa vida necessitarão que a gente guerreie, que a gente argumente, que a gente converse, que a gente venda, que a gente compre, que a gente converse, que a gente influencie, para que a gente possa viver aquilo que Deus aqui vai chamar de uma terra prometida que mana leite e mel. E no fim, Números 22:35 encerra com um versículo que diz assim: E disse um anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu disser, essa falarás. Existia um profeta na Bíblia que se chama Balaão, ele não é um profeta muito bem visto, ele não é o profeta de Deus, mas ele é um profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus para que eles perdessem batalhas. Então, o anjo de Deus, ele diz assim: Olha só, eu vou te impedir e você somente vai abençoar esse povo, você não vai amaldiçoar. É uma história engraçada, porque é uma das poucas histórias em que um animal na Bíblia vai falar. Deus permite que um animal fala. Isso é incrível, porque nós somos um povo que crê em milagres. Então Deus usa uma mula para falar com Balaão. E toda vez que Balaão queria amaldiçoar aquele povo e dizer, eles vão perder a guerra, eles não vão conseguir vencer, ele acabava abençoando aquele povo e dizendo, eles vão vencer, eles vão ser abençoados, eles vão prosperar e avançar. Então aqui nós temos uma história curiosa e uma história que também vai falar sobre o futuro de Deus, a vinda de Jesus a essa terra, mesmo que através de um homem que não era um do povo de Deus, que era abençoado ou que a gente tenha uma integridade. Ele recebeu dinheiro para amaldiçoar um povo porque as coisas que ele falava, segundo a Bíblia, se cumpriam. Então nós temos aqui uma coisa muito importante que é quando nós temos a promessa de Deus na nossa vida, ainda que paguem pessoas ou levantem-se inimigos, Deus operará uma maneira de nós conseguirmos encontrar o propósito, desde que nós tenhamos uma palavra de Deus. Então, se você tem uma palavra de Deus, se fixe nela, mesmo que ela seja simples ou desafiadora. Para nós encerrarmos sempre com uma frase, Charles Spurgeon, um teólogo muito renomado, ele diz a seguinte frase: Não é o nosso apego a Cristo que nos salva, mas o apego dele a nós. Deus é apegado a nós quando nós somos obedientes. Não é o nosso apego e eu dizer eu amo muito Jesus, eu gosto muito de Jesus, eu acho Jesus muito bonito. Eu tenho certeza que você tem vários amigos que respeitam ou acham a figura de Jesus emblemática, simbólica, bonita, mas é o apego de Deus por nós que nos salva. É quando Deus é o nosso amigo, é quando Deus é o nosso Salvador que a vida muda. E Deus, ele ama filhos que acreditam, que obedecem, que o seguem e que não é só da boca para fora. A Bíblia diz: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Que assim seja a nossa vida. E que esse devocional tenha abençoado a tua manhã e que Jesus abençoe fielmente o teu coração. Tenha um ótimo dia.